Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O cristianismo, nas suas origens, era um ramo de um judaísmo pluralista e cheio de partidos do Segundo Templo. Ele não era distinguível da sua matriz, o judaísmo. Os de fora não sabiam distinguir bem entre cristãos e judeus. E os próprios cristãos judeus, num primeiro momento, na época de Paulo, ainda podiam tranquilamente frequentar a sinagoga no sábado e frequentar uma reunião cristã num outro dia da semana, sem ser, por princípio, importunado. Nos tempos de Paulo ainda era isto possível. Depois de Paulo já não era mais possível. As duas facções se separaram lamentavelmente uma da outra, indo para o final do século I. Ora, o que se requeria para um judeu era a circuncisão. A mesma coisa dizia a ala tradicionalista dos judeus convertidos ao Evangelho, seria a circuncisão dos que abraçassem a fé vindos do paganismo. Eles deveriam judaizar-se inteiramente. Eles deveriam fazer-se judeus, porque somente dentro do povo judeu é que podiam participar da comunidade de Cristo e receber de Deus a salvação. Paulo era absolutamente contrário a este modo de ver. Ele, justo ele, que tinha sido ferrenhamente judeu e fariseu na sua infância e na sua juventude, ele que tinha com tanta audácia perseguido a igreja de Deus. Não dizia ele, basta a fé em Jesus Cristo. Se a circuncisão fosse necessária para a fé, deveríamos dizer que Jesus só seria eficiente à luz de Moisés. Jesus só seria salvador à sombra de Moisés. Primeiro Moisés e no interior de Moisés, Jesus. E isto Paulo não podia de forma nenhuma aceitar. Basta aos pagãos a fé sincera em Cristo, com a dedicação à sua pessoa, por ocasião do batismo, dedicação séria, não como acontece nos nossos tempos hoje, para muitos, consagração de uma vida inteirinha de serviço a Jesus Cristo e uma vida repleta de dons do seu Espírito Santo. Bastava isto para Paulo, mas como nem todos viam as coisas como via Paulo, foi necessário que se dirigissem a Jerusalém, diz o texto, para que numa reunião em conjunto decidissem de vez esta questão. Digamos que ela foi a primeira grande questão, o primeiro grande problema que surgiu na igreja com judeus e com pagãos. É em Jerusalém que os apóstolos e os anciãos se reunirão para debater este problema e chegar a uma conclusão. Isto significa que Jesus, embora tivesse pregado o reino de Deus, não tivesse dito a última palavra nesse caso. De resto, Jesus em vida nunca havia pregado a não-judeus. A pregação aos não-judeus foi influxo do Espírito Santo de Jesus ressuscitado após a Páscoa, mas de Jesus terrestre não tinham nada prescrito. E então o problema estava posto diante dos olhos.